Dando continuidade, agora eu queria convidar o Dr. João Figueiredo, que vai falar para nós sobre as decisões de natureza fiscal que podem quebrar a sua empresa ou torná-la doente. E agora, como salvar a minha empresa? O Dr. João Figueiredo, além dele também morar em Campinas, ou seja, é uma pessoa privilegiada, ele é bacharel, pós-graduado e mestre em Direito pela PUC e pela Unip, com especialização em Administração de Empresas pela FGV. É professor universitário nomeado para ter assento perante o Conselho Superior da Construção Civil aqui da Fiesp, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em Brasília, o CARF, em segundo mandato, o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, em seu segundo mandato. É advogado e consultor de empresas com escritórios nas cidades de São Paulo e Campinas. Seus escritórios atuam nas diversas áreas do direito, com destacada ênfase nos segmentos do direito tributário, direito societário e no assessoramento de executivos durante a aquisição e venda de empresas ou grupo de empresas. Bem, eu conheci há pouco tempo o Dr. Figueiredo e julguei bastante interessante nós o convidarmos para estar aqui conosco. Só esperava que não fosse num dia tão calorento, com um ar-condicionado pifado. Na realidade, porque muitas empresas aqui da BINE, grandes empresas, têm problemas de autuações essas que muitas vezes na esfera administrativa, enquanto tramita na esfera administrativa, é muito difícil de nós podermos, inclusive, auxiliar, da nossa entidade poder auxiliar. Até porque, quando ocorre um problema que uma empresa sofre uma autuação, por qualquer razão que seja, inclusive, vamos dizer, uma empresa que tenha benefícios da lei de informática, que acabou fazendo a prestação de contas, mas essa não foi julgada a tempo para que a empresa pudesse ter o seu certificado, ela acaba sendo uma autuada em caráter preventivo pela Receita Federal. Se nós vamos lá, falamos com o secretário da Receita Federal, de nada adianta, porque o secretário não tem poderes e não pode interferir, inclusive, na decisão do auditor fiscal. Então, em vista desse contexto todo, eu achei muito interessante que nós pudéssemos ter um contato com alguém que participa do tribunal, daquilo que eu não sei se indevidamente eu chamava de Tribunal de Impostos e Taxas, mas que isso é o que é o nome no estado de São Paulo, mas que participa também do CARF, exatamente, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em Brasília. Eu acho que é muito interessante a gente poder conhecer alguém nessa área e também saber quando se utiliza desse conselho, de que forma se utiliza desse conselho, de que forma as empresas eventualmente se preparem para ter que utilizar desse conselho. Porque, infelizmente, as autuações do nosso setor, por vezes, são extremamente elevadas em função da lei de informática e não por culpa das empresas, e sim porque o Ministério da Ciência e Tecnologia não lhe concede um certificado dizendo que ela está quites com a Receita, está quites com as suas obrigações em relação à Receita. Isso, evidentemente, cria problemas homéricos para as empresas que são obrigadas a colocar o valor da autuação com uma provisão no seu balanço para uma eventual perda. E, evidentemente, o acionista não gosta muito das provisões, né? Até porque a gente gosta de, no fim do ano, poder levar algum dinheiro para casa. Enfim, dentro dessa linha que nós convidamos o Dr. João Figueiredo, a quem então eu passo a palavra. Presidente, boa tarde. Senhores participantes, boa tarde. É um
prazer, é uma honra estar aqui na BINA, é a primeira vez que estou participando nessa honrosa entidade. Já temos passado por várias, inclusive do setor industrial, do setor de varejo, serviços, e temos com tudo isso aprendido bastante. Porque se dentro do meu dia a dia eu me limito a observar somente um cliente e outro, de repente pela quantidade de clientes de determinado setor, eu acabo perdendo uma visão mais ampla. Eu digo porque quando teve essa modificação, essa reformatação dentro do Estado de São Paulo sobre a substituição tributária, nós tivemos o privilégio de trabalhar para a indústria do vidro, que era uma coisa que eu nem imaginava como é que se forma o vidro. E quanto eles estavam desgastados nesse processo, empresas que somam acho que 4 ou 5 apenas no Brasil, e que da noite para o dia podiam ter quebrado, porque dentro do sistema criava-se uma carga exagerada, a própria fazenda não percebeu como é que as coisas funcionavam e abria-se uma porta muito grande para a importação. E quando a gente vai para a importação, aí a gente sabe que outras coisas acontecem também. Mas é assim que a gente tem conseguido circular entre os diversos setores e, como eu lhe disse agora, é uma honra estar aqui com vocês. Quero participar de alguns pensamentos, mas eu quero ver se a partir desse nosso encontro, primeiro encontro, eu consigo aprender alguma coisa relativa ao segmento de vocês, apreender e também poder contribuir com alguma coisa. Nosso escritório em São Paulo e na cidade de Campinas. Às sextas-feiras eu me reservo para lá, presidente, porque realmente é bem agradável, mais fácil. Estamos acompanhando 2 empresas americanas para virem para o Brasil. O processo está bem adiantado, fazendo uma acquisition para ela, aqui dentro do estado de São Paulo. E por opção do presidente, ele é do Tennessee, imagina a formatação de cidades lá. Uma cidade que é composta, tem de tudo, 200 mil habitantes, com aeroporto internacional, que atende muito bem. E o rush deles lá é nada, né? Quando ele vem para São Paulo, o homem ficou horrorizado. E por sua vez ele acabou de decidir que a matriz vai ficar em Campinas, né? Muito embora a empresa adquirida está aqui em São Paulo, mas quer ficar por lá. Mas a ideia no dia de hoje é nós fazemos alguns comentários para que os senhores possam refletir e pensar. Porque o que eu mais vejo no meu dia a dia, nós estamos nessa área desde 83. E essa área não é somente atendendo à empresa, é um pouco mais. Nós trabalhamos muito dentro de algumas secretarias estaduais, da Receita Federal também, mas em especial quando nós fazemos uma aquisição para determinado cliente, fizemos quase 30 já no Brasil, e aquisições de médio e grande porte. Aí nós começamos a compreender como é que funciona esse Brasil nosso. Eu tive aquisição, onde basicamente, com grande esforço, a empresa foi criada, constituída, estava num mercado, mas ela se aventurou de determinada maneira que ela basicamente estava trocando a empresa dela pelos passivos que ela tinha. Isso é triste, é muito triste, né? Isso decorre de alguns fatores. Um deles é nossa carga, a dificuldade de interpretar tudo isso, e outro também é a falta de embasamento, de verificação, uma forma mais polida para que você possa tomar uma decisão, né? E que decisão tomar? Então eu fiz um apanhado aqui de uma forma bem light. Quero ver se vocês fiquem à vontade de perguntas. Se eu não souber responder, não, eu farei por e-mail depois, sem problema. Mas, na verdade, quando se fala de uma carga tributária aí, que cerca de 35, 36 sobre o nosso PIB, né? Dentro da escala mundial, nós somos bem avançados aí.
inevitavelmente, dentro da empresa eu não consigo ficar sem avaliar isso. Então, os senhores lá, dentro da sua operação, do seu dia a dia, das suas ideias de planejamento, de crescimento, ouvíamos agora há pouco o professor falando, né? A gente sempre cria aquele ânimo, né? Aquela vontade de, bem, as coisas vão ficar melhor, mas é uma área que a gente não consegue esquecer de forma alguma. Algumas empresas, inclusive, nós temos uma empresa de capital aberto, que ela possui lá um grupo para esta finalidade, que é permanente. Eles são auditados por uma das 4 Big Four, e eles têm 11 pessoas lá dentro só para repensar procedimento e processo, tudo voltado para a área fiscal, olhando a operação e olhando a parte fiscal, né? Nós falamos muito da reforma tributária. Eu fui agraciado pelo convite da presidência da comissão para que tomasse assento para falar um pouco da reforma. Vamos reformar a reforma tributária no Brasil. Gente, não foi fácil. Nós recebemos lá, quer dizer, o presidente conseguiu um bom hotel que abrisse as portas para nós, tínhamos lá as reuniões mensais, mas era assim, se você estava com os notáveis, eu fui um dos convidados, não me coloco como notável, sou uma pessoa esforçada para contribuir. Mas o nível de debate muito interessante, muito inteligente. Na outra reunião que eu participava, geralmente eles não, era com quem? Os fazendários, os representantes dos estados. O que nós vimos é impossibilidade, não tinha reunião. Quer dizer, tinha lá o salgadinho, os docinhos, o refrigerante, a tarde inteira, mas não desenvolvíamos. Então hoje, eu sou bem cético nessa parte, em falar-se em reforma tributária, né? Então me desculpe, eu estou do outro lado lá, dentro dos fazendários, a gente vê a complexidade. Então você achar que alguém vai sentar e vai fazer uma reforma, fala-se muito hoje em algumas coisinhas, eu falo coisinha mesmo, que é, por exemplo, o PIS/COFINS, vamos unir o PIS/COFINS para virar uma coisa só. Isso para o contador, para o homem da gestão contábil, financeira, pode ser até bom, porque é um papel a menos, né? Mas, gente, não resolve nada, efetivamente não resolve nada. Agora, antes da gente falar em reforma tributária, que está ainda muito longe, nós estamos discutindo guerra fiscal e não chegamos a lugar nenhum. A primeira reunião que nós tivemos, a nossa posse no tribunal chamado TIT, que é o nome conhecido no estado de São Paulo, a primeira reunião do ano, foi assim, olha, não venham querer, é composto por juízes fazendários e de contribuintes, sou um dos representantes dos senhores. E a conversa lá foi muito clara no plenário, olha, não vamos discutir esse assunto não vamos chegar a lugar nenhum. Como o número é ímpar e quem ganhar é a fazenda, a gente pode discutir. Pode ter a melhor argumento, mas a gente vai para lugar nenhum. Então, só essa questão da guerra fiscal, que nós vamos comentar um pouquinho ali na frente, já é uma questão que às vezes eu fico pensando, está muito longe da gente. O que eu gosto mesmo, quando falo em voto distrital, que é uma coisa que eu tenho tentado compreender melhor e parece que eu tenho olhos melhores para isso, quanto mais próximo da gente, melhor. Então, essa eleição agora de vereador, prefeito, eu acho ela extremamente interessante, porque está bem próximo de nós. A gente pode ter um contato físico de relacionamento, de contatos mais próximos, né? Já o deputado está longe, o governador está mais longe ainda, imagina o presidente, né? Se o Gilberto Carvalho deixar a gente passar para aquela sala lá para chegar com a presidenta, seria maravilhoso, né? Mas o que eu vejo assim, que tem coisas que nós podemos já praticar imediatamente, é o que nós não estamos pensando. Quem fala muita coisa longe, então tem muita coisa perto. Se você falar de uma empresa que está sediada no estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, que ela esteja em mais de um estado da nossa União, da Federação, o que acontece? Ele percebe com maior tranquilidade as divergências que acontecem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, se eu tenho uma empresa estabelecida aqui, uma em qualquer outro estado do Brasil, as obrigações fiscais elas são semelhantes, mas não são iguais. Então, para determinadas coisas, para recuperações, etc., o esforço que eu tenho que fazer no meu estado de São Paulo é um, e lá no outro estado é outro. Eu tive um caso no norte do país, nós fomos chamados, o assunto estava muito avançado,
onde nós entregamos uma empresa muito bem organizada e ela tinha tudo num sistema magnético. E nós entregamos lá e não resolvia, estavam impedindo, inclusive, a inscrição estadual, que é um negócio absurdo, né? Uma afronta ao meu direito, né, de poder realizar os negócios. E de repente nos convidaram a analisar o caso, cheguei lá, a situação da secretaria é assim: olha, o arquivo que você faz é muito bom, eu não tenho outro aqui no meu estado, só que o meu sistema não lê. Eu dizia para ele: bem, eu vou lhe comprar um computador, colocar um sistema que possa ler, o senhor vai ler. Mas o arquivo era muito grande. Olha, vamos fazer o seguinte, o senhor me traz em papel. Eu falei: o senhor tem ideia de quanto papel é? E ele falou: mas olha, se o senhor me der em papel, no mínimo a gente vai suspender até resolver esse assunto. Isso aí faz mais ou menos 3 anos. E nós levamos uma Kombi meia de papel. Eu não sei onde que está esse papel, né? Me gastou xerox, cópia. Foi um absurdo preparar aquilo tudo. Então isso é Brasil. Então o que fica já, o pensamento que fica hoje, que pode ser levado, e as federações podem ajudar de forma mais efetiva, as confederações, as entidades, associações, é que dentro do Brasil mais próximo a gente poderia trabalhar. Então eu tenho uma série de obrigações dentro de uma Secretaria de Fazenda que eles poderiam estar nos poupando de muita coisa. Eu tenho obrigações federais que são semelhantes às estaduais, mas que eu como empresa, estou obrigado a informar diferente. A pergunta é: não há lógica nenhuma nisso. E o que isso ajuda? Não tem integração. O Estado de São Paulo é muito avançado nos seus sistemas, nos seus controles, e eu diria, em termos de outros estados, possivelmente pode ter gente próxima, mas não tem gente superior a nós, né? Mas poderia ser utilizado como modelo, né? E até começar da própria Receita Federal. Já que nós estamos dentro do Estado de São Paulo, vamos exigir que a Receita Federal use controles que sejam compatíveis para eu utilizar um controle só. Talvez você não esteja enxergando isso pela tua atividade dentro da empresa, mas o teu pessoal sabe. E isto mal feito, ou com um tipo de dificuldade, vai gerar o que o presidente falou, a tal da provisão. Vem o teu auditor, ele faz o papel dele. Ele vem o auditor, ele encerra o trabalho dele mandando provisionar um monte de dinheiro. E você estava pensando em fazer um Natal mais gordo e você já não vai ter. Isso serve para o pequeno, para o médio e para o grande. Então há uma série de coisas que podem e devem ser reivindicadas a nível dentro do nosso estado ou da Receita que está aqui, embora ela seja federal, mas a gente pode trabalhar para que essas coisas sejam eliminadas, resolvidas. O presidente também fez uma colocação interessantíssima, né? É a questão dos autos de infração. Você é autuado, e o que acontece nesse meio tempo? Então, somente recapitulando, eu tenho um processo de verificação fiscal, onde eu atendo, geralmente exageradamente, o cidadão chega na porta da tua empresa, não importa a época do ano. Se é a época que você está mais contingenciado no trabalho, se está ganhando o ano para vender, ou é aquele ano, aquele mês mais tranquilo, ele fala assim: ó, em 5 dias me dê. Gente, sabe, falta um pouco de razoabilidade, porque ele não tem prazo efetivo para acabar. Ele pode renovar esse negócio. Já começa por aí errado. Agora, olha que interessante. Ele vem, você presta atenção a ele, entrega tudo, de repente esse cidadão acha que você está errado, ou você até errou. E ele te autua, lavra um auto de infração. Você é que está pagando o salário dele, concorda? É exatamente isso. Ele te autua e você vai começar esse debate todo para discutir. Você pega o seu advogado começa essa discussão, às vezes ele pede a conversão em diligência para, enfim, tentar explicar um pouquinho mais. Só que entre a empresa e a Secretaria de Fazenda do Estado ou da Receita Federal, você não tem acesso nenhum. Você fica totalmente fora. Você não consegue acompanhar. Não é igual um processo judicial que você faz a carga, você vai vendo, está vendo que está parando, você vai falar com a secretaria, vai pedir uma audiência com o juiz, junta mais papel, oferece alguma coisa, põe um perito. Você tenta. A gente não tem qualquer acesso. Então, isto é uma coisa que poderia ser reformada imediatamente. Por quê? Para fazer o processo andar, para monitorar melhor esse processo, para ver se a gente já não ganha em primeira instância. Por isso que o teu advogado diz assim: primeira instância não espere a vitória, não. Por quê? Porque eles se fecham numa sala, você não sabe o que acontece. Então, está já errado o procedimento inicial.
que eu ofertei todas as informações e esse negócio não foi para lugar nenhum. E aí sim, na segunda instância, que em São Paulo chama-se TIT, e em Brasília, federal, chama-se CARF, é que a gente pode começar a fazer alguma coisa. Agora, se o procedimento ele não foi bem montado em primeira instância, nós começamos a correr um risco já de perder em segunda instância. Né? Então, se nós tivéssemos, eu, contribuinte, tivesse a possibilidade, que é uma questão que me assiste, é meu direito, de acompanhar o meu processo já em primeira instância, me ajudaria a barbaridade. Né? Então, eu comentei esses dois aspectos, são dois aspectos entre outros, mas isso está muito próximo de nós, empresa e Estado. E a gente está falando da reforma tributária que, desculpa, está longe. Não vamos desistir dela. Acontece que há coisas que nós poderíamos fazer aqui embaixo. E aí a entidade poderia ser movimentada para isso. Nós sempre caímos num ponto, né? Principalmente agora, os processos estão sendo, administrativamente, os processos estão sendo um pouco mais rápidos para julgar. Os processos dos últimos 4 anos, eles estão sendo, em São Paulo e em Brasília, eles estão sendo digitalizados, então eles têm um ritmo melhor. Mas hoje pela manhã eu estava julgando o processo de 1997. E pior que o contribuinte estava perdendo, porque eu pedi coisa de 97 agora, vai ser impraticável. O presidente falou agora há pouco da questão desses benefícios todos, você fica nessa discussão, fica no meio do marasmo. Nós estávamos discutindo hoje, estávamos julgando um caso hoje da área de televisão, por causa do momento partidário, então da utilização, da remuneração. E tem um artigo na lei lá, e diz assim, você pode apropriar os custos, para que aquele negócio não vai ser 100% receita, não tem lógica. E aí pegou-se lá uma empresa que não teve a felicidade de preparar-se bem na primeira instância, na segunda não foi muito feliz também, e nós não conseguimos enxergar o direito daquela empresa. Né? Mas também, esse caso era de 2002, é muito longe do nosso dia. Essa questão de direito e aventura fiscal é complicado. Você, empresário, recebe alguém lá que lhe faz uma proposta efetiva e que se utiliza lá de direitos, alguma coisa. O que acontece na regra antiga é que no quase quinto ano é que você começaria a ser investigado. Né? Hoje é um pouco mais rápido. Mas realmente você empresário fica com essa sensação. Se alguém está te oferecendo alguma coisa para certo ou para errado. Né? Quando sabemos se uma decisão tomada foi a correta. Então você tomou a decisão e você efetivamente fica na dúvida do que era bom ou não. Nós temos ainda, não distante de nós, volto a falar, reforma tributária é muito importante, mas coisas que deveriam ser melhor trabalhadas. A demora de julgamento de tribunais, a gente precisa de uma reforma dentro do nosso processo urgentemente, para que a gente veja rapidamente o judiciário falando, para que você não espere 5 anos e veja que lá na frente ele tomou uma decisão diferente e você agora tudo que você fez está errado. Mas mais perto da gente estão lá os tais órgãos que eu falei agora há pouco, de reivindicar isso dentro das secretarias de Estado e Federal, novos posicionamentos, conceitos, para que eles falem rapidamente com o contribuinte, deixem a porta aberta para que você vá, veja e monitore o seu processo. E, logicamente, a demora em aplicar uma decisão judicial, ela pode corromper todo o seu ativo. Né? Exemplos, vamos falar de praticidade aqui. Olha que interessante, essa história do prazo decadencial ela é interessante. Falou-se há pouco de quantos anos pode um contribuinte retroagir para recuperar dinheiros. Mas também o que se fala é, peraí, quanto tempo também para a Fazenda depois exigir dinheiros, porque esse negócio está sempre aberto, nunca ninguém acerta nada. Né? Então nós tivemos uma decisão há pouco. Nós temos um Código Tributário Nacional que já apresenta, só que de alguns anos para cá o pessoal começou a imaginar a coisa, lucubrar sobre esse tal do Código Tributário Nacional. E aí nós tivemos uma decisão que ela pelo menos deu um parâmetro específico, para uma situação específica, para a Fazenda não ficar entrando na tua empresa a hora que ela quer, não. Né?
Isso já foi um avanço, mas uma decisão do ano passado de uma coisa que a gente está tratando há 30 anos. Né? Então é essa distância que me mata. Mas olha que pior, se você ainda pega uma decisão dessa aqui, e você, tribunal administrativo, Tite, CARF, entre outros, né? E você vê que já está estabelecido o precedente dentro do judiciário, por que não aplicar nos casos administrativos? Então, até o administrativo nosso tomar essa decisão de acompanhar, você que teve seu auto julgado em cima desse assunto, perdeu e vai entrar na execução. E execução, você sabe, vai te custar um bocado. Vai custar, porque você tem que garantir a execução, você tem que tomar cuidado, você tem um interstício que é entre você ter perdido administrativamente e a execução, que você acaba ficando sem certidão. Aí você quer matar o teu contador, seu financeiro, porque você precisa participar da concorrência ou pegar o dinheiro no BNDES, no Finame, você não tem a medida da certidão. E é como se ele fosse culpado. Não é culpado. Né? Há algumas formas de você atuar para você acelerar esse processo. É alguma coisa que a gente tem implantado aos nossos clientes. Mas o que eu quero dizer é que um tribunal administrativo já poderia tomar essa decisão. Então, por exemplo, o CARF em Brasília resolveu tomar essa decisão. Nós vamos acompanhar essa decisão judicial. Oh, que maravilha! Mas há uma rejeição muito grande pelos aqueles juízes que são da Fazenda. Porque o caso aqui, a empresa chama-se Alfa. A empresa julgada lá chama-se Ômega. E eu com isso. O assunto já foi superado. Né? Agora, até fazer isso, o que a gente viu que a CNI fez uma força grande junto ao CARF para que, CARF, pega essa medida e adianta, porque você mesmo está trabalhando em cima de coisas que não precisa trabalhar. Então, parabéns à CNI, mas tudo bem, teria começado numa segunda-feira, começou na sexta, tudo bem, eu falo porque eu como advogado fico vendo a empresa e a gente fica no desespero. Agora, olha que pior ainda, né? Assim, que coisa estranha. Não por falta de esforço da Fiesp, mas a Secretaria de Estado aqui, sobre o mesmo assunto, que o assunto cabe para um, cabe para outro. A Secretaria de Estado, ela tinha a interpretação do judiciário, antes do judiciário julgar. Ela tinha até 1 ano e meio atrás. E por algum motivo, alguém com determinada intenção mudou o entendimento, que foi pior para as empresas. Aí sai o julgado no judiciário, que o CARF já atende. O nosso Tite atende? Não. Aí você tem, parece elucubração, porque você tem um caso, teu cliente tem uma demanda federal, uma estadual, você entra com as duas e você não pode, já vai falar para ele, ó, no Tite nós vamos perder, no CARF nós vamos ganhar porque tem esse precedente. Então, o que eu diria, é um tipo de atitude que ela está tão próxima da gente e que nós, como empresa, nós temos que fazer esse esforço. Então, isso para mim diz respeito um pouco mais à reforma tributária do que aquela que está se vislumbrando lá na frente. Informações bancárias apropriadas. Né? Então, tem aquela questão de que o fisco é engraçado. Né? Tem hora que ele sai correndo, ele vai já olhando seus imóveis todos, ele vai mandando ofício para todo lugar, manda para o banco. O banco, para não ter qualquer dificuldade com aquele órgão, ele acaba respondendo. Então, digamos, o senhor Humberto da Silva Júnior Pereira, etc. Ele manda para o banco, me dá essa informação, ele me dá essa informação, tirou qualquer liberdade, ele não tem uma ordem judicial para fazer isso. Este assunto está a nível do Supremo Tribunal, até porque é uma ofensa constitucional muito grande. Né? Então eu tenho o direito de fazer a minha defesa. Então, por exemplo, o CARF admitiu de imediato isso para a pessoa física. Bom, para a pessoa jurídica ele tem admitido há pouco tempo para cá e diz assim, então, enquanto o Supremo não julgar essa questão, se é legítima essa atitude do fisco ou não, nós não vamos julgar. Ótimo. Há colegas meus que são contrários a isso. Não, tem que julgar, mas julgar não sei por quê. Porque eu estou ganhando tempo e etc. E se o Supremo amanhã pacificar, aquele auto-infração vai ser pro lixo. Acabou. Eu ganhei o auto-infração.
Então eu não sei por que eles são contra, mas isso então já se usa dentro do federal. A pergunta é, por que não usa aqui no estadual? Porque a Fazenda já não reconhece isso. Então é um ponto que cabe a nós como entidade estar um pouco mais próximo desses órgãos para brigar por esse fator aí. Justamente porque isso já me incomoda, já está me matando, né? Nós falamos da guerra fiscal. Guerra fiscal, gente, é um negócio interessante. Nós estamos dentro de uma operação. Essa operação foi para os jornais, não muito agradável, nós entramos depois. Mas, realmente, se você for inteligente e você conhecer os estados e etc., você vai perceber que determinadas operações que você faz, no resumo, quem está te custeando é o Estado, por causa justamente de benefícios. E nós sabemos que tem estabelecido na Constituição que isso não pode ser uma aventura assim, né? Então, o Espírito Santo faz isso, Santa Catarina, a Bahia está fazendo não sei o quê, ou agora Goiás. Então, o Estado, para se defender, vamos falar de Estado de São Paulo, e ele não está errado, né? Ele diz assim, então como eu sei que lá naquele Estado eles fazem coisas, o que vier de lá para cá, eu vou glosar crédito. Então, imagina você adquirindo N coisas para o teu produto final, que vai fazer parte de um outro produto, e aí vai o fiscal lá 3, 4 anos depois e te arrebenta, né? Glosando aquelas despesas. Você nem sabe por que aquele teu fornecedor faz ou não faz, nem o Estado sabe. Então, regras têm de ser feitas, aplicadas imediatamente, para que essa aventura não continue. Então, se alguém te oferecer, vamos fazer uma questão de guerra fiscal, realmente... nós tivemos um debate há 3 semanas aqui na Secretaria de Fazenda sobre esse assunto. E o radicalismo deles olha, não, nós vamos glosar e acabou. E a pergunta é, cadê a fundamentação disso? Porque você pode, como Estado de São Paulo, discutir determinada lei. Quer discutir do Pernambuco? Da Paraíba? Vai discutir. Só que, olha que interessante, ele começa essa discussão lá, via Supremo Tribunal, para falar da inconstitucionalidade daquela lei. Só que isso demora tempo, lembra? É um daqueles itens que eu falei. A gente tem que ter um judiciário com uma agilidade um pouco diferente. Esse negócio fica levando 1, 2 anos. O que acontece nesse meio tempo é que se o Estado for um pouquinho esperto, ele revoga aquela lei e faz outra. Você lá tinha um regime especial, você consegue um outro, né? Então, perde-se o objeto da discussão. Então, São Paulo não consegue glosar esse crédito, mas ele glosa o crédito. Agora, glosou o crédito aqui, vai de novo, inibir financiamentos, dinheiros que você precisa, licitação, e como que a gente age nessa situação. Então, realmente, é o que eu diria, a gente tem que estar um pouco mais grudado dentro do Estado, né? Há pouco, dentro desse negócio aqui, ainda de não guerra fiscal, mas glosa de créditos, tinha uma demanda, vocês talvez não percebam tanto isso, mas o pessoal varejista percebe demais, né? As grandes redes. Então eu sou uma grande rede que eu compro de 17 estados. E eu compro dentro do estado de São Paulo também. De repente tem um fornecedor habitual, é muito importante para mim, eu estou comprando, eu vou lá saber a situação dele em relação ao estado. Hoje o sistema está te permitindo enxergar de uma forma mais rápida a situação de regularidade desse fornecedor ou não. Mas até 3 anos atrás não tinha nada disso. O que acontece, na verdade, é que o Estado fala, olha, esse fulano, de hoje para trás, ele é uma empresa que está com irregularidades. E o Estado de São Paulo, o que ele faz? Ele glosa os créditos que você tem nas suas contas. E você explode o teu resultado. Simplesmente é isso. Então, no mês de abril desse ano, nós fizemos uma vitória muito importante aqui no estado de São Paulo, no TIT, que é justamente para que a boa-fé fosse avaliada. Nós fomos para o lado da boa-fé, gente, olha que loucura. Quer dizer, eu não tenho administrativamente qualquer controle no meu fornecedor, ele me fornece, eu não estou enxergando a situação fiscal dele lá, eu compro para fazer parte do meu produto aqui final, tomo os créditos, de repente vem o Estado e me glosa para trás, todos os anos.
Então, se eu provo a minha boa-fé, quer dizer, eu não estava intencionado naquela atitude do Estado, então hoje eu consigo derrubar. Isso já tinha um precedente judicial, mas muito ainda pequeno, né? Mas como o Tite agora aceitou, mas isso de longo debate, e pelo pessoal do setor do varejo, porque eles sofrem isso com maior atenção. Então, vendo que todos os seus associados estavam sofrendo isso, então eles foram para dentro do secretário de Fazenda para brigar sobre essa situação. Então, o guerra fiscal não está resolvido. Falei de um outro item de glosa, mas para dar como um exemplo, né, a importância daquilo que está perto da gente mudar. PIS/COFINS. Saiu uma decisão do CARF que falava justamente da ampliação da utilização do PIS/COFINS. PIS/COFINS, gente, mais que imposto de renda e contribuição social, se você não é presumido, né, mais que eles, ele é muito sensível para qualquer empresa hoje, né? Então, realmente tem que se atentar bastante. O que a gente vê nas empresas que nós passamos, muitas vezes a empresa ela deixa de tomar determinados créditos por ela desconhecer a legislação, ou até por mudar um formato. Às vezes você dá um formato diferente e aquilo te dá a capacidade de você tomar esse tal do crédito, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que houve essa decisão, no dia seguinte nós estávamos acompanhando a decisão. E isso vai para depois ser gerado um acordo e esse acordo publicado. Nós nada mencionamos aos nossos clientes, até para ver o acordo, como é que ficaria no finalmente. Saiu o acordo, acho que nem mal saiu no acordo, no dia seguinte tinha 2 ou 3 escritórios no jornal falando pode tudo. Aí vieram o quê? Aquela enxurrada de e-mail para cima da gente, dos nossos clientes, perguntando o que vocês acham, por que vocês não falaram, né? Então, o que dentro de uma ordem de decência, nós tentamos explicar para o nosso cliente, justamente que, peraí, existe uma necessidade de uma análise para saber aquilo que pode ser tomado como crédito efetivamente ou não pode ser tomado. Se você entrar numa aventura, vai virar o tal do aprovisionamento que o presidente falou e você vai ter aborrecimentos futuros muito grandes. Mas isso já é uma nova visão que está acontecendo através do CARF, não da Receita Federal. Que loucura, né? Então você tem uma lei, a lei parece que te permite, aí o secretário da Fazenda começa a emitir umas coisinhas chamadas instruções normativas, portarias, para dizer que você não pode, né? Então, o que a gente faz é monitorar esse processo todo para ver e garantir às empresas o que é possível fazer ou não. E esses instrumentos normativos, eles não permitem tantas mudanças assim, né? Mas o legal é que houve aí uma resposta, consulta da própria Receita Federal, isso já agora 3, 4 meses atrás, e agora uma solução de divergência que acabou de sair, eu acho que saiu uma semana atrás, que começa a acompanhar o entendimento do CARF. Mas não é tudo. Então é um fato de você analisar o que você faz dentro da sua empresa para ver se você está deixando de fazer alguma coisa. Sim, mas dentro de uma organização, uma fundamentação boa, né? Quando nós fazemos, somos chamados sempre para fazer alguma avaliação nessa parte de tomada de crédito, etc. Geralmente é assim, nós fazemos a nossa opinião, legal opinion, e aí nós convidamos para que o auditor deles também participe dessa conversa. Por quê? Para ele divergir, ele tem que me derrubar meu ponto. E se ele não divergir, pelo menos no final do ano ele não vai mandar provisionar. Que é outra coisa, né? Porque para o auditor é muito fácil chegar no final do ano e mandar provisionar. Mas o que eu quero dizer, né, nessas amplitudes que as pessoas fazem por aí. Nessa solução de divergência que acabou de sair, a pessoa falava de insumos. Muito bom falar de insumos, que é importante para a gente. Mas ela colocou também direitos autorais. É óbvio, eu como advogado, quando faturo para uma empresa, eu adoraria que a empresa também pudesse tomar crédito do PIS/COFINS, desses meus honorários, porque seria bom para ela, mas não pode. Então isso aqui foi uma consulta que foi feita, não sei se a empresa já pratica ou não pratica, mas falando dos direitos autorais que ela compra, ela está pagando para alguém. Isso está muito longe daquele preceito de insumo, de utilização, de efetivação. Dentro do varejo, só para também falar que esse é uma... Se não é fácil para vocês, indústria, gente, para o varejo é pior. Porque assim, a legislação ela é construída a partir da indústria, serviços, e o resto vira comércio, né? Então lá sempre fica para o final. E geralmente ninguém fala.
Você entra no meio da situação. Insumo para comércio, o que exatamente é, né? Mas tem um caso que, por exemplo, nos aborrece muito. Se eu compro serviços de transporte, é uma coisa que você tem que pensar na sua atividade também. O serviço de transporte me traz a mercadoria, entrega no meu CD e eu vou distribuir para as minhas unidades. A partir do momento que eu vou distribuir para as minhas unidades, eu uso transporte próprio, eu compro esse serviço. A legislação, através de normatização inferior, ela diz que não pode tomar crédito. Então, eu explicar isso para o meu cliente varejista, que você não pode tomar esse crédito, quer dizer, para ele não tem lógica nenhuma, e não tem mesmo. Porque vem para mim, eu posso. A partir do momento que eu vou distribuir, porque eu faço através do meu CD, para otimizar custos, despesas, etc. E aí eu vou fazer para outro, não posso. Então, é o tipo de coisa que eu não aventuraria a falar para cliente nenhum fazê-lo, né? O que ele pode sim é demandar esse negócio. Faça uma demanda através de uma ação judicial que não traga rescaldo nenhum aí no futuro. Você ganhando, você pode se aproveitar. Deixa eu comentar uma que eu esqueci, me lembrei agora. Tem uma festa no mercado aí falando do tal da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, COFINS, que é um monte de dinheiro. Eu estou falando porque um monte de gente está fazendo isso. Para mim é muito fácil como advogado. É uma tese. Eu, como advogado, eu tenho que trazer teses, discutir teses, coisas boas. Ele tem um fundamento interessante. Só que quando eu olho quem é que vai julgar no finalmente, que é o Supremo Tribunal Federal, que querendo ou não, ele tem uma vertente política muito forte. Quando eu falo de um imposto importante, PIS, COFINS, as finalidades, etc., eu falo de um esvaziamento desse negócio, eu preciso começar a imaginar um pouquinho o que é que pode acontecer lá na frente. Então, nós tivemos uma empresa de outro estado há um mês atrás, porque o que ele fez? Na discussão com o consultor dele, há mais de ano eles tomam a decisão de não pagar. Então, eles excluem. É um monte de dinheiro. Só que a forma que foi utilizada, ela é incorreta. Até porque ele não está mostrando para o fisco o que ele está fazendo. Então, para ele partir daquilo para uma fraude é muito rápido. Então, além de ele ter que pagar esse imposto, porque ele não tem um fundamento dentro de ação nenhuma, ele ainda é capaz de tomar uma multa mais fortalecida e ainda ter um procedimento criminal contra o nome do dono e os diretores de uma empresa. Quer dizer, basta ser diretor lá, nome de estatutário, sócio, você está junto nessa confusão. E o que a gente tem feito desde o começo para essa tese, que é uma tese interessante para os nossos clientes, eu ingresso com a ação e eu guardo como se fosse uma poupança. Porque tem momentos que eu não consigo dar a certeza melhor para fazer aquele procedimento, né? Então, eu sou uma das pessoas, um instrumento de dar informação, de ideias. Quem toma a decisão é o empresário. Logicamente, se eu falar para ele, vamos fazer, que é muito bom, nós vamos ganhar esse negócio, capaz naquele momento que ele está com dor de barriga, ele fazer, né? Nós tivemos uma operação com uma empresa de bebidas. A empresa de bebidas, ela estava tomada no mercado. Uma empresa grande, bem estabelecida, mas ela estava tomada no mercado. E nós estávamos falando de um período mais anterior. Alguns talvez até se lembrem. Nós tínhamos um prazo para pagamento do imposto estadual. Esse prazo ele foi diminuído, era final do mês seguinte, foi diminuído através de decreto. E se falava muito no mercado, né? Então nós dissemos para aquela empresa, isso é uma tese jurídica que nós podemos discutir. Até porque não tem nada ainda estabelecido por judiciário algum se o decreto tem essa capacidade ou não de diminuir prazo. E para eles, naquele momento, era uma coisa muito interessante. Porque ele continuaria pagando lá no dia 30, não teria que tomar mais recursos para pagar no dia 3 ou 4 de cada mês seguinte. Mas deixamos claro que aquilo é uma tese. Agora, na primeira, digamos assim, no primeiro desvio dentro do judiciário ou dentro de uma anistia fiscal, saia e pague, sei lá. Mas era especificamente para atender um ponto financeiro. Mas vários venderam isso como alguma coisa muito certa. Nós tivemos uma empresa aqui brasileira de bebidas que foi vendida para uma empresa internacional. 70% do valor da empresa ficou provisionado,
Foi feito o escrow account para pagamento, e eles pagaram mesmo. Só de ICMS foram quase 400 milhões de reais. Né? Quer dizer, porque essa demanda perdeu-se essa demanda e acabou. Mas o importante é você ter a sensação de saber o que efetivamente você está fazendo. Ainda dentro dessa questão do PIS/COFINS, nós percebemos em alguns setores que estabelecer alguns contratos comerciais, numa determinada operação deles, aquilo te dava a capacidade de legitimidade. Existe uma coisa no Tribunal Administrativo que é muito importante, é você ter a forma correta para se manter uma essência. Então isso é uma coisa que a gente é muito apaixonado, quer dizer, desde o primeiro momento que você está discutindo uma demanda, ter uma forma correta para se manter a essência. Né? Empresas operantes, algumas vezes você tem uma empresa que já está sendo meio deixada de lado, cheia de créditos. A gente viu algumas bobagens no mercado aí de transferência desses créditos, que a gente diz assim, quem fez sem qualquer visão em termos de lei. Né? Porque há maneiras de você fazer isto, de você transferir isto aí sobre uma outra situação, onde você capacita a tua empresa a tomar esses créditos todos. Nós fizemos uma operação, essa operação foi julgada no mês passado pelo CARF, que foi aprovada por unanimidade. Inclusive houve um elogio lá de um dos conselheiros em relação à forma que foi feito. Então, a utilização efetiva do direito, ela te dá essa certeza de você poder vencer algumas barreiras aí. Eu falo porque várias empresas de exportação que mexiam com café, essas empresas foram parando. Algumas delas a gente conseguiu fazer as transferências todas. Né? Uma coisa que está também pegando fogo aí no mercado. Né? Então, você tem, nos anos aí de 98, 99 até 2005, muitas empresas brasileiras foram vendidas e foi utilizado um formato de formação de ágil. Você se lembra quando o Banespa foi vendido? Que ele foi vendido lá por R$1, alguma coisa assim, porque basicamente foi vendido pelos passivos dele. Né? Nem vou dizer mais, depois dos direitos que encontraram aí e enriqueceram o Santander, mas vamos ficar nessa questão dos passivos que virou aquilo lá. Para se fazer aquela operação, foi criada uma legislação, e a legislação não podia dizer para o Banespa. Então ela foi feita uma legislação para atender uma situação. Então o que o pessoal fez? Pô, está na lei, eu posso. E é verdade, gente. Se está na lei, eu posso. Só que tem uma forma. Então foi criada essa construção jurídica toda para uma finalidade de bolsa, porque você tem uma valoração correta, uma especulação, entrada de terceiros. E nós mesmos praticamos várias dessas operações, todas elas com sucesso, sempre com a auditoria externa olhando, né? Porque ela reduz barbaridade os impostos. E isso aqui vem sendo modificado e vai ser modificado novamente. A Receita percebeu os erros dela e ela está reagindo. No mês de abril desse ano, eu integrei o grupo que fez o primeiro julgamento efetivo no Brasil, lá no CARF, sobre essa questão de ágil. Logicamente, apareceu um processo muito grande e que envolvia empresas grandes. E a forma superou qualquer dificuldade ali para que fosse mantida a essência. E nós ganhamos, quer dizer, a empresa ganhou de 5-1. Quer dizer, eu ouvi lá o relator que foi contra. O relator fez um relato de 150 páginas, né? E um pessoal muito competente, etc., mas estava inconformado com aquilo lá. Mas o que eu disse agora há pouco, essência é mantida através de forma. Eu não posso falar, está na lei e eu faço de qualquer forma. Eu estou dizendo porque já entraram vários outros casos que estão perdendo lá. Porque o que eu imagino assim, o camarada que sugeriu isso para uma empresa, copiou. Ele não sabe efetivamente o que ele fala, né? Ele não sabe como é que fundamenta esse negócio. Então você vai fazer seu negócio. Digamos que você esteja dentro de uma operação dessa, é possível fazer? Hoje bem menos. É possível? Mas tem toda uma sistemática para você atender para acontecer essa situação. Um negócio muito novo é o tal do FIP. Ainda não tem, acho que não tem nada julgado ainda disso. Mas já estou avisando, porque estou no meio de empresários aqui, de repente, daqui 2, 3 anos, a gente vai estar discutindo esse assunto aí.
virou uma febre essa história do FIP, que é o Fundo de Investimentos e Participação, né? Então você tem uma empresa, você começa a pensar em vender ou trazer um acionista, etc. Qual que é a forma mais barata, né? Porque o dono fala disso, né? Como é que eu faço isso? E o FIP tem uma realidade muito própria, muito estabelecida para tudo isso. E ele tem toda uma formatação para ser atendida. Então nós estávamos acompanhando uma operação que eu dizia assim primeiro, são 4 sócios, né? E eles pretendem uma operação muito rentável, bem estabelecida. E eles pretendem então montar o do FIP. Eu perguntei para eles, para que é o FIP? Né? Nós vamos pagar imposto. Bem, vai pagar imposto. É que ele é retardado o processo. Então falta um pouco de cultura. Segundo, vocês 4 estiveram quase 30 anos juntos. O que vocês pretendem fazer daqui para frente? Nós vamos separar. Eu falei, então vocês vão fazer um FIP? Não tem lógica. Porque o FIP gruda todo mundo. Então que faça 4. É mais complicado, mais oneroso. Mas o que eu quero dizer é que essa situação ela vem no mercado de uma forma que está totalmente corrompida já. Para o banco, quem ganha com essa operação muito é banco. Porque o banco, você sempre precisa do banco junto, né, nesse processo da administração, etc. Então, para ele te oferecer isso, é muito rápido. Mas também nós dizemos, o FIP vai ser um modelo, com certeza, 2, 3 anos para frente, nós vamos ter vários julgamentos que as pessoas vão estar de uma forma não saneada. Dá para se usar corretamente o FIP? Corretamente. Dependendo daquilo que você vai fazer dali para frente, é um excelente negócio, né? Precatório, gente. Precatório, acho que se a gente perguntasse agora, você já recebeu alguém te vendendo precatório, falando que esse negócio é bom, você recebe? Então, quando você fala da utilização de precatório, nós estávamos numa reunião numa empresa capital aberto. Nós fomos um dos escritórios escolhidos para conversar sobre o assunto, né? E a pessoa, um escritório de Brasília, Rio de Janeiro, não sei mais aonde, ele trazia o tal do papel para você compensar os impostos todos. Aquela questão do deságio maravilhoso, 55%, 60%, de 40%, 45% de deságio, quer dizer, né? É um negócio da China, né? O precatório está na lei? Está na lei. O precatório pode ser utilizado como? Então tem a formatação. O que a gente não tem muito hoje é a liberdade da utilização a qualquer momento, porque ele tem alguns preceitos. Não é tão errado ter o precatório. Nós temos, conhecemos empresas que compraram o precatório para inchar o balanço, para justamente participar de licitação. Que interessante, né? Só que o cara não sabe de uma coisa que ninguém fala. O momento que o precatório é tributado. Porque todo mundo vende com aquela ideia assim, vai te dar um deságio de 40%, 45%, é maravilhoso, é da China, compra esse negócio. Primeiro não são 40%, 45%, você tem uma tributação. Ele é muito bom em termos de redução de custos para a empresa, né? Mas a forma de utilização que não é clara em alguns aspectos. Saiu uma solução de consulta faz 3 meses. De novo, recebemos na máquina lá um monte de pergunta. Agora pode, agora pode, agora pode. Gente, a gente ficou, acho que 1 hora lendo a redação, porque a redação é pequenininha, e a gente começou a entender assim, a maldade do homem no coração, né? Eu falei, esse negócio foi feito para uma coisa específica, né? E, na verdade, você, ao ler aquilo de trás para frente, né? E de frente para trás, de cima para baixo para cima, você percebe que ele não está resolvendo nada para você, né? Mas o que a gente quer falar é que isso foi vendido. Tem uma empresa aqui de São Paulo muito grande, ela é indústria e comércio. Eles adquiriram uma quantidade muito grande porque a sugestão era assim, vai pagar imposto. Então tem pessoas que chegam na tua empresa que dizem vai pagar imposto e outras dizem no mínimo vai garantir execuções. E é muito mais barato que seguro fiança, etc., né? E eu cheguei já a ver precatório a 15%, 85% de deságio, né? Mas ele tem uma formatação. Essa empresa, que é indústria e comércio, foi até jocoso, porque as más línguas dizem que eles pagaram, inclusive, o consultor em Caixa 2 e a tal da empresa denunciou
fez uma ocorrência policial porque eles compraram, entraram para garantir os processos e ali na frente a Procuradoria da Fazenda Nacional não aceitou e o juiz falou, traz dinheiro porque não vai servir esse negócio aqui não. E os caras ficaram desesperados e não fizeram a denúncia, o outro foi lá para responder ao início do procedimento criminal e disse, bem, então fala para ele provar como é que ele me pagou. Aí ficou pior mesmo que o soneto. Isso aí também foi uma vertente no mercado muito séria. Então, existem coisas ali dentro que... Há um modelo de precatório que ainda é possível. Quando você fala, por exemplo, Brasília já usa esse modelo de precatório há muitos anos. Então é só você ficar de olho. Volta e meia há uma anistia lá dentro e ele fala de precatórios específicos que podem ser utilizados. O Estado de São Paulo aceita os de finalidade alimentar. Aí você vai pegar isso, você pega um precatório que é de 1, 3, 4, 5 mil reais, de 10 mil reais. Você quer pagar 1 milhão de imposto? Quanto papel é isso? E aí você tem que ver a veracidade desse papel. Quer dizer, é um negócio complicado. É possível? Então trabalha-se com papéis maiores. Tivemos um caso do ano passado de 15 milhões de reais, que a empresa, o escritório dizia que é possível a compensação administrativa. Mês de novembro veio a negativa, sem direito a recurso. Está todo mundo correndo para saber o que faz agora com esse papel, né? Mas Rio de Janeiro abriu já 2 parcelamentos, 2 anistias, utilizando papéis do Rio de Janeiro. Que você pode muito bem pegar os papéis e dentro da Procuradoria, conversar com eles para ver o registro efetivo e fazer a utilização com redução. Então, não pode ser utilizado? Pode, em situações que sejam específicas, né? Já ouvimos falar muito dessas recuperações de crédito. Ontem mesmo nós tínhamos um jantar, nós estávamos conversando um pouco dessas recuperações que foram feitas dentro da Receita Federal, né? A Receita tinha um problema que o conta corrente não fechava. Ela demorava muito para baixar. Então, algumas pessoas perceberam isso. Então, ela pegava o teu conta corrente, sem você pedir, né? Aí ele aparecia na tua empresa com um monte de coisa lá. Você tem crédito de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Você não sabia nem por quê. De quando? De 5 anos atrás, vamos tomar o crédito agora. E você saía. Isso aconteceu demais, gente. Fazendo essas compensações. Ali é simples. É só você pegar a tua contabilidade e verificar se você recolheu a mais. Se você não recolheu a mais, desista daquilo, porque aquilo não é teu. Aquilo está no papel, mas quantas empresas entraram nisso? Eu sei porque a gente acompanhou algumas aí, né? Anistia fiscal. Essa última anistia que chegou em 2009, muito interessante. Foi a melhor delas até hoje. Não está havendo inadimplemento muito grande, então, pena, né? Mas estão preparando, aí os técnicos não estão aceitando, os técnicos da Receita não estão aceitando, mas eles querem fazer não uma nova, eles querem dar um prazo novo. Então talvez isso sirva para alguns. Mas na anistia mesmo, várias empresas foram procuradas, onde as pessoas diziam assim, ao pagamento à vista você tem aí quase 60% ou 70% de desconto de multas, etc. E eles falavam assim, nós vamos conseguir o pagamento à vista e você vai pagar a prazo. Usa o benefício do à vista para pagar a prazo. Então não tem coerência essa situação, né? Tem uma empresa japonesa que ela, representada aqui no Brasil, fez isso. Um ano depois reabriram o conta corrente inteiro dele. O corre-corre está lá dentro, né? Porque hoje você tem uma coisa que chama sistema funcionando dentro da Receita Federal, né? Empresa geração de crédito, né? Tem um fato, uma coisa que está acontecendo agora, que talvez até seja interessante, né? Você que precisa de maquinário, equipamento, etc., você faz a importação, você tem uma situação de desembolso imediato, seja pela máquina, seja pelos impostos, etc., né? Mas agora mesmo a gente estava analisando o caso de uma empresa que ela, utilizando-se corretamente a legislação, você poderia fazer um diferimento desse imposto aí, de uma forma bastante importante. Quer dizer, então o teu impacto fica muito menor, né? Aí você diz, bem, por que isso não é aberto? Tem algumas legislações que elas poderiam ser até um pouco mais abertas, mais claras, para que houvesse o aproveitamento de todo mundo. Então, realmente, alguns ficam se aproveitando. Mas eu digo, aqui é um caso que a gente tem verificado como o correto aproveitamento de uma situação que ela seja fiscal, né? Fica a pergunta final aí. Pode uma empresa ser mais competitiva com
nessa área fiscal, né? Porque 40% de imposto aí, gente, qualquer coisa que a gente consiga fazer redução é bom. Pode. A questão é a utilização coerente, correta dentro dessa legislação, para que a gente não tome esse susto, né? E lembra, você que é empresário, está do outro lado da mesa, você vai continuar lá. Quem te trouxe a operação não vai estar lá amanhã. Então isso é perigoso, né? E a gente pode parar e pensar um pouquinho, né? Dá para a gente usar situações sem susto? Você quer ver uma coisa? Dentro do Estado de São Paulo, né? Voltando ao Estado de São Paulo, nós temos os regimes especiais. Acabamos de fazer um trabalho agora para uma empresa italiana muito interessante. A empresa está em um acúmulo de imposto enorme. E eu não posso mudar a operação dela. A operação dela é muito grande, ela mexe com indústria, né? Ela está voltada também para o setor de cirurgia, etc. Siderurgia. E a gente, o que a gente fez foi enxergar a operação deles, convencer o Estado que aquilo era necessário, até para a subsistência dela, senão não consegue. Nós estamos falando de uma empresa muito grande. E o Estado concordou nessa situação. E eu pego, então, ele vai apropriar-se da situação, nós achamos que em 1 ano e meio ele consegue consumir o crédito todo dele, vai ficar uma empresa muito competitiva, né? Então, o regime especial é um negócio interessante, né? É outra caixa fechada. Que aí eu falo, reforma tributária importante mas uma reforma dentro do nosso Estado seria até melhor. Porque se o regime especial é alguma coisa que te favorece diferentemente, você tem que estar enquadrado em determinadas situações para você poder ter aquele aproveitamento. Mas ele é muito benéfico. Então, por que todos nós não temos o conhecimento do que é o regime que está sendo dado, concedido? Não é nada de errado. Quer dizer, de uma publicidade muito clara, que você pudesse acompanhar isso, né? Então, eu tentei nesse período aqui, acho que tenha passado um pouquinho, dizer, a gente tem sim capacidade de fazer uma atividade fiscal muito melhor e segura dentro das nossas empresas, evitar realmente a questão de você tomar atitudes que vão lhe colocar uma faca no pescoço daqui a 3 anos, né? Há coisas que nós podemos fazer imediatamente dentro da Secretaria de Estado de São Paulo e na Receita Federal para que houvesse uma transparência maior, para que a gente pudesse atuar de uma forma mais clara. Eu acho que essa é a palavra que eu queria trazer, presidente.